Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre Código Penal Militar. Hoje nós iniciaremos aquela segunda parte, né? Nós tivemos 3 aulas sobre a aplicação da Lei Penal Militar e hoje nós entraremos num outro tópico, que trata-se do crime, por isso que está do crime, parte 1, Código Penal Militar, tá? Dentro dessas aulas que refere-se ao que o Código Penal Militar denomina-se de, abre aspas, do crime, fecha aspas, nós veremos os seguintes assuntos: relação de causalidade, crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível e crime doloso e culposo. Tá certo? Provavelmente o crime doloso e culposo já vai ficar para uma próxima aula, mas dentro desse assunto do crime, são esses aqui que nós veremos. No final, você vai ter que saber a diferença de cada um, tá? Do jeito que perguntar para você, tá bom? Vamos iniciar então com a relação de causalidade. Relação de causalidade, o que é? É o vínculo formado entre a conduta e o resultado. É o vínculo formado entre a conduta e o resultado. Só para você ter uma ideia, veja bem, ó. Só para você situar nisso aqui, ó. O que é um fato típico? Né? Nós falaremos ainda, né, que crime caracteriza-se pelo fato típico, ilícito e culpável. Né? O que é um crime, pela teoria tripartida? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. O que é o fato típico? Vou pegar só o fato típico para você, para demonstrar como é importante essa situação da relação de causalidade. Quando se fala em fato típico, né? Elemento do fato típico, uma conduta, tem que ter uma conduta. Esta conduta, ela pode ser conduta dolosa ou culposa, tá certo? Conduta dolosa ou culposa. Além da conduta, tem o nexo causal entre a conduta e o resultado. Elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal entre a conduta e o resultado. E, finalmente, a tipicidade. Tipicidade, ou seja, onde está previsto. Olha só veja isso aqui para você ver, tá? Fato típico. O que é um fato típico? Primeiro, o que é crime? É um fato típico, ilícito, que é a mesma coisa de antijurídico, e culpável. Mas o que é um fato típico? Fato típico, para ter fato típico, precisa de uma conduta. Conduta, seja ela uma ação ou seja ela uma omissão. Tá? Esta conduta, ela será dolosa ou culposa. Tá? Tem que ter o resultado, por exemplo, a morte. Resultado, óbito. E a tipicidade? Tipicidade é a mesma coisa que previsão legal. Onde está previsto isto como crime? Vou te dar um exemplo. Pega o homicídio, né? Um militar dá um tiro em outro militar dentro do quartel e mata a vítima. Ele teve conduta? Sim. Como que foi esse tiro? Ele foi desmuniciar a pistola, não prestou atenção, o tiro bateu no piso, resbalou e matou o colega. Então ele não teve o dolo de matar o colega dele, mas ele foi, no mínimo aí, agiu com falta de cuidado, né? Ou ele foi ali imperito, porque não soube manusear bem a pistola, tá certo? Ou ele foi imprudente, porque não observou os deveres de cuidado. E aí ele praticou, então, uma conduta culposa. E se ele quisesse matar mesmo, professor? Seria conduta dolosa, conduta culposa. Em razão desta conduta, gerou a morte, gerou o resultado. Esta ligação entre a conduta dele e o resultado é o que se chama de nexo causal. Ele morreu de quê?
Ele morreu em razão do tiro. O resultado se deu em razão do tiro. O nexo é o liame entre a conduta e o resultado. Mas esse fato dele ter acertado o colega dele, né, de forma culposa, tem previsão legal como crime? Tem. Então é tipicidade. Onde entra a relação de causalidade? A relação de causalidade quer dizer o seguinte, ó. O resultado de um crime só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Por exemplo, se esse amigo dele, se essa vítima, mesmo tendo levado o tiro, mas tivesse ingerido veneno minutos antes, e a perícia comprovasse que ela morreu de veneno, e não em razão do tiro, o militar que desferiu o tiro, ainda que de forma culposa, não poderia responder, não pode responder, então, pelo resultado morte. Por quê? Porque não há um nexo causal entre a conduta e o resultado. Mas ele não atirou, professor? Ele não acertou? Acertou. Mas nós veremos a seguir que quando se fala em relação de causalidade, você vai descobrir a causa do resultado. Qual é a causa do resultado? A causa do resultado foi o envenenamento. Então não foi o tiro? Não foi o tiro. É esse assunto que nós vamos estudar, tá certo? Para demonstrar para você a importância disso, tá? Muito bem, senhores. Então, vamos lá. Relação de causalidade é o vínculo formado entre a conduta e o resultado. A conduta, o resultado foi causado pela ação dele? Sim. Então tem relação de causalidade, tá certo? Artigo 29 diz assim, ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Somente é imputável, somente é atribuído a quem deu causa. Ora, se, determinada pessoa dá um tiro em alguém, tá? Esse alguém morre. A perícia comprova que a morte foi causada por trauma, em razão dos disparos, então vai ser imputado a ele este resultado, crime consumado. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável, somente é atribuível a quem lhe deu causa. E o que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, o sujeito que dá um tiro no outro, querendo matar mesmo, planejou, foi lá, comprou a arma, preparou, fez a emboscada, atirou. O sujeito veio a óbito, só que vem a perícia e comprova que a morte não se deu em razão do tiro. Se deu em razão de envenenamento. Ele tinha bebido veneno antes para suicidar. Opa! Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pergunta-se, mesmo que ele não tivesse levado o tiro, ele morreria? Morreria de veneno. Então o tiro não pode ser causa da morte. Ele vai responder sim, por tentativa de homicídio. Tá certo? Mas não por homicídio consumado. E a tentativa, a pena é menor. A pena é do homicídio consumado, mas diminuída de 1/3 a 2/3, tá certo? O que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tá? Imputação do resultado, então. Quem que responde pelo resultado? Quem responde pelo resultado é somente quem deu causa. Só pensar nesse exemplo. Sujeito que deu um tiro em alguém, pensando matar a vítima, mas a vítima ingeriu veneno minutos antes e morreu de veneno.
Então não pode ser atribuído a morte ao agente, mesmo que ele tenha tido a intenção inicialmente de matar, mas o resultado não foi causado pela sua conduta. E a imputação do resultado, a responsabilidade pelo resultado de um crime, somente quem causou, somente quem deu causa, tá certo? Agora, como descobrir esta causa? Entra-se o processo hipotético de eliminação. Processo hipotético de eliminação. Como é que funciona isso? Acompanha comigo, pessoal. Vamos pegar o próprio resultado morte. Vamos pegar aqui, ó, o homicídio. Tá? Vamos pegar aqui a morte. Isto aqui caracteriza para nós o resultado. A morte, antes da morte o sujeito levou um tiro, tá certo? Antes de atirar, o agente passou em um bar e tomou uma cerveja, tá certo? Ele, para isso, teve que comprar a arma, tá certo? Para isso ele teve que comprar a arma. E aí, vamos parar por aí. Olha só. O que é causa da morte? Para descobrir o que é causa, né, criou-se na doutrina um procedimento chamado procedimento hipotético de eliminação dos eventos, para verificar quem é o responsável pelo resultado, porque a imputação só responde pelo resultado quem foi a causa. Vamos imaginar o seguinte: o tiro foi a causa da morte? Foi. O tiro foi a causa da morte. Então você elimina o tiro. Se eu tirar o tiro, a morte ocorreria? Não. Opa, então, quando faz este procedimento hipotético, ó, retira-se a causa, retira-se o evento, retira-se a conduta e veja se vai alterar o resultado. Se não fosse o tiro, teria ocorrido o resultado morte? Não, porque a morte foi em razão do tiro. Então, tiro é causa. Tiro é causa. O fato de ele cerveja por si só influenciou? Não, até porque ele já tinha planejado. Ele já tinha planejado o sujeito, tomando ou não cerveja, ele daria o tiro. Tá certo? Nem adianta falar, mas foi para encorajar. Não. Ele planejou matar alguém, comprou a arma, coincidentemente passou e tomou uma cerveja, ou ainda que de forma intencional planejou, aí ele deu o tiro. Retira a cerveja. Mesmo assim, o resultado morte ocorreria? Ocorreria. Então, cerveja, o sujeito que vendeu a cerveja, o fato cerveja ali, ó, não é causa. Não é causa. Pode tirar fora, que não vai influenciar no resultado. Então significa que, imagina o seguinte, não podemos processar o cara que vendeu a cerveja para ele. Porque não está na relação de causalidade. Agora, quem atirou sim, porque se não fosse o tiro, não teria ocorrido a morte. Tomando ou não cerveja, ele daria o tiro. Tomando ou não cerveja, ocorreria a morte. Então, para nós para fins de causa, isso aqui é irrelevante. Compra da arma. Opa, a compra da arma já é interessante. Se não tivesse o vendedor, interessante para verificar. E aí, vai processar o vendedor também? O empresário lá, que vendeu a arma? Opa, vamos ver se é a causa. Retira-se a arma. Teria ocorrido a morte? Não. Porque se não tivesse a arma, ele não teria dado o tiro, pelo menos naquela circunstância. Nós estamos trabalhando com aquele fato específico. Né? Não teria dado o tiro, que não teria ocorrido a morte. Então, o processo hipotético de eliminação acaba jogando isso aqui também como causa. E isso traz uma consequência para nós do penal. Porque teria que processar, então, quem vendeu a arma. Sim, porque você comprou a arma, eu sou empresário, tá certo? Devidamente autorizado pela Polícia Federal e tudo mais. E você comprou a arma de mim, lá na minha empresa.
Se eu não tivesse vendido a arma para você, você não teria tirado no sujeito. E nem vinha dizer, mas ele teria comprado do outro. Não, estou analisando nessa situação, nessa linha de desdobramento aqui. Então, pelo processo hipotético de eliminação, acabaríamos incluindo aqui o vendedor da arma. Professor, e se fosse um vendedor? O senhor sabe que não pode vender arma se não tiver autorização da Polícia Federal. Quem vende pratica comércio ilegal de arma de fogo. Mesmo nesse sentido, por exemplo, professor, eu comprei a arma sua, você não é empresário, você vendeu uma arma. E eu fui e matei um cara. Mesmo assim, isso traz relevância? Traz. Agora o seguinte, pessoal. O fato de, estando registrado ou não, traz a seguinte consequência. Causalidade, guarda essa palavra, causalidade psíquica. Causalidade psíquica. O que é isso? Para ser causa, ou para incluir um agente, ele tem que ter atuado com dolo ou culpa. Quando o empresário vendeu a arma para o sujeito que atirou em alguém que causou a morte, ele vendeu a arma especificamente, já visando que ele ia matar, o comprador ia matar a vítima? Não. Então não tem causalidade psíquica, não tem dolo. Então, quando não existir a causalidade psíquica, afasta este evento. Sobrou então apenas o tiro, que é a causa da morte. Nesse sentido, João que vendeu a arma, não interessa se ele podia comercializar ou não. Responder por homicídio ele não vai. Ele pode até responder por comércio ilegal de arma de fogo. Outro crime, muito menos grave, vamos dizer com menor pena. Mas se eu vendi arma para você, eu não tenho autorização da Polícia Federal, você matou alguém? Ora, se não fosse você ter vendido a arma, Marciano, não teria o tiro e não tirava alguém. Então você também tem que responder pelo homicídio, porque a sua conduta é causa. Não. A minha conduta não é causa porque eu não entro na causalidade psicológica, não entro na causalidade psíquica. Eu não tive o dolo em matar alguém, né, ou em contribuir com a morte de alguém, quando eu vendi arma para você. Entendeu? O empresário, quando vendeu arma, ele não vendeu especificamente para você matar A ou B. Vendeu. Tá certo? Então, neste caso, né, para descobrir a causa, usa-se o processo hipotético de eliminação. Resumindo, parte-se do resultado para trás e verifica qual é a conduta ou evento interessante para o resultado, excluindo-o. Se excluir o evento e desaparecer o resultado, então porque o evento é importante, porque ele foi a causa. Se excluir o evento e nada influenciar no resultado, é porque ele não é causa. Tá certo? E isso da causalidade psíquica é para evitar uma regressão ao infinito, porque senão você ia chegar no absurdo de falar assim, Marciano, eu vou colocar aqui o pai dele. O pai dele também tem que ser processado, porque se não fosse o pai dele e a mãe dele terem gerado ele não teria ido lá comprar arma, não teria dado o tiro e não teria tido a morte. Teria que jogar o pai e a mãe ali por processo também, concorda? Só que aí não, porque quando o pai e a mãe, né, não geraram para o fim de praticar crime. Não tem causalidade psíquica, tá certo? Isso aí cai na prova, professor, cai. Isso aí cai na prova contando uma historinha para você, e para você tirar daquela historinha, quem que vai ser processado, a quem vai ser atribuído o crime. Você já tem o raciocínio, faz, né, o processo hipotético de eliminação. Se você eliminar um evento ou uma conduta e alterar o resultado, o resultado desapareceu. Então é porque aquele evento, aquela conduta é a causa do resultado. Mas isto não basta, porque você tem que colocar mais um ingrediente. Mesmo que seu evento
eliminando o evento, desaparecendo o resultado, e eu ainda tenho que fazer uma pergunta: ele teve dolo ou culpa? Sim, então também é causa. Né? Para aí, porque se eu emprestei uma arma para você e você falou assim: Marcelo, me empresta uma arma que eu quero matar um cara, tá certo? Eu vou entrar também no homicídio. Sim, mas eu não atirei, não tem problema. Aquele que de qualquer modo contribui para a prática do delito, responde por ele. Entendeu? Se eu não tivesse emprestado a arma, você não teria ido lá. Tá certo? E eu teve a causalidade psíquica, tá certo? Processo hipotético de eliminação, então, serve para você descobrir a causa, tá? Porque imputação do resultado, voltando, somente a quem lhe deu causa. O que é causa? Causa, tá certo? É aquilo que gerou o resultado. O tiro, tá certo? Numa lesão corporal, o soco, o instrumento utilizado, tá certo? A ação ou omissão, tá? Com causas, vocês vão ouvir muito falar com causas, ou causas concorrentes. Olha só, pessoal, é possível, só para você entender, é possível que em um resultado, para chegar ao resultado, tá? Vamos pegar aqui, ó, resultado morte, pegando o homicídio como o exemplo melhor para explicar para você entender. Às vezes, no caminho, no desdobramento entre vários eventos e a causa, existem mais de um, inclusive ou dependente ou independente. Tá certo? Porque veja bem, pessoal. Imagina o seguinte: o sujeito dá um tiro em alguém e esse alguém tomou o veneno antes e veio a morte, né? Silvano dá um tiro em Mané. Tá? Silvano nem sabia que Mané, com o intuito de suicidar, tomou veneno 5 minutos antes de levar o tiro. Mané é levado ao hospital, após o tiro, vem a óbito, faz o exame, faz a perícia, comprova que não foi o tiro a causa do resultado morte, mas sim o veneno. Opa, para aí, ó. Então, neste resultado, existem duas causas concorrendo para o mesmo resultado. É como se elas estivessem brigando entre si. O tiro diz: eu que matei. O veneno diz: não, eu que matei. Então, quando há duas ou mais causas concorrendo para o resultado, recebe o nome de concausas. São causas paralelas. Surgem ou existem antes, durante ou depois da causa principal. Nós vamos estudar isso aí, ó, tá? Antes, durante e depois. Sim, olha que interessante. Com causas. São causas paralelas. São eventos paralelos apontando para o mesmo lugar. Apontando para o mesmo resultado. Tá certo? No caso, nesse exemplo que eu falei, sujeito leva um tiro, Mané levou um tiro, Mané tomou veneno antes. Veio a óbito, a perícia comprovou que foi em razão do veneno. Ora, a causa é o veneno que veio antes do tiro. Tá certo? O veneno é uma causa pré-existente ao tiro. Agora, pode ser também que o sujeito leva um tiro, tá certo? Leva um tiro. E, posteriormente, antes de chegar ao hospital, ele já estava com pensamento suicida. Ele toma o veneno. E o veneno é a causa da morte. Ou seja, veio depois. Ou ao mesmo tempo, o cara aponta para o sujeito, engatilha a arma, tá? Aponta para o sujeito, engatilha a arma, dá um colapso cardíaco nele. Opa, então ao mesmo tempo, ou então na hora que o sujeito dá um tiro no cara, nesse momento, pessoal, desaba, também ao mesmo instante desaba o teto sobre a vítima. A perícia comprovou que
independentemente do tiro, então não foi o tiro que causou a bala às estruturas do edifício, independentemente, aquele prédio já estava condenado e ele iria cair. Para aí, ó. Então, tiro e desabamento ao mesmo tempo. Tá certo? São causas que surgem ou existem antes, durante ou depois da causa principal, ou até mesmo da causa secundária. Tá certo? Isso que é com causas ou causa concorrentes, quando tem dois ou mais eventos, ou duas ou mais causas, e você tem que fazer um estudo para verificar. E aí? Como é que vai ficar a situação do sujeito? Ele, que atirou em alguém, que bebeu veneno, ele vai responder pelo resultado morte ou só por tentativa? É isso que nós estudaremos. Ele vai responder só por tentativa, tá certo? É isso que é com causa, tá certo? Agora vamos entrar dentro dela. Causa absolutamente independente. Causa absolutamente independente. 2 pontos. É aquela responsável pelo resultado sem qualquer vínculo com a conduta do agente. Causa absolutamente independente. Guarda este nome, ó. Absolutamente. Acompanhado do independente. Causa absolutamente independente. Senhores, tem 2 causas. Tem 2 eventos concorrendo para o resultado morte. O evento, tá? O evento tem o tiro, mas o sujeito tinha bebido veneno antes. A perícia veio e comprovou que a causa da morte é o veneno. Pergunta-se, olha que interessante, para aqui, ó, na absolutamente independente, você usa a eliminação, processo hipotético de eliminação. Sim, porque olha só, pergunta-se, quem vai responder pelo resultado? Será que quem atirou vai responder por homicídio consumado, com uma pena maior? Vamos fazer a pergunta. O sujeito bebeu veneno antes, levou um tiro 5 minutos depois, morreu. Perícia falou, morreu em razão do veneno. Pergunta-se, se tivesse o tiro, se tivesse tido o tiro ou não, mesmo assim ele morreria? Mesmo assim ele morreria. Se você quiser, pode até tirar o tiro, Marciano. Porque mesmo assim ele morreria, porque ele morreu de veneno. Então o tiro não é a causa da morte, apesar de estar no desdobramento aqui, porque foi logo depois. Mas a causa da morte, o resultado, só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Ô Mané, você que atirou na vítima, você só vai responder por tentativa. Tá certo? Porque o resultado você não responde. O resultado não pode ser atribuído a você, porque o artigo 29, né, diz lá, no CPM, que a causa somente pode ser, o resultado somente pode ser atribuído a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, independentemente do tiro, o resultado teria ocorrido. Então, a causa desta morte não é o tiro, e sim o veneno. Ora, existe ligação entre a conduta do agente, ele que atirou, existe a ligação, sujeito é policial militar, né? Tem um inimigo dentro do quartel, vou matar esse cara hoje? Né, planeja, vai lá, dá um tiro no cara, o cara morre. Só que o inimigo dele tinha bebido veneno minutos antes. Esse que atirou, esse policial militar que atirou, não vai responder pelo resultado. E você faz o seguinte raciocínio: não existe ligação entre o tiro e o veneno. Se não tem ligação entre tiro e veneno, 2 observações. Primeiro, que ele não pode responder pelo resultado. E segundo, que recebe o nome de causa absolutamente independente. Causa absolutamente independente. A causa que gerou o resultado não depende do tiro. Não está vinculado ao tiro. Tá certo? Por isso que recebe o nome de absolutamente.
Absolutamente significa, ó, não tem vínculo nenhum. O veneno não originou do tiro, ou vice-versa, não tem dependência. É diferente quando o policial dá um tiro no sujeito, a ambulância pega o cara, leva para o hospital, chega lá, a vítima pega uma infecção hospitalar. Opa! Aí eu não posso falar em absolutamente, porque só fazer a pergunta, se não tivesse dado o tiro, não teria ido para o hospital, não teria pego infecção hospitalar? Então, neste caso, quando um evento está ligado à conduta do agente, liga e recebe o nome de causa relativamente independente, que é o próximo. Causa absolutamente é quando um evento, no caso aqui veneno, não tem ligação nenhuma com a outra causa, melhor, com outro evento, que seria o tiro. Por isso recebe o nome de absolutamente. É independente exatamente, porque por si só causou o resultado. Não depende do tiro para causar o resultado. O veneno por si só causou o resultado. Então você tem que guardar duas coisas, né? Causa absolutamente independente, tá? É aquela causa que é responsável pelo resultado e não tem qualquer vínculo com a conduta do militar, que não tem qualquer vínculo com a conduta do agente. E causa relativamente independente, o que é? Guarda esse nome, ó. Aqui é absolutamente e aqui é relativamente. Se você verificar, muda aqui e aqui. Muda só aqui. Aqui continua independente. Depois você vai ver o sentido disso. Causa relativamente independente. É a causa responsável pelo resultado. De qualquer forma, é a causa responsável pelo resultado que, de qualquer forma, mantém um vínculo com a conduta do agente. Sim, causa responsável pelo resultado, que de qualquer forma mantém um vínculo com a conduta do agente. Aqui, a causa responsável pelo resultado não mantém vínculo. Aqui você usa o exemplo do sujeito que atirou em alguém, o policial deu um tiro no outro, com o objetivo de matar, só que a vítima tinha bebido veneno antes. Que ligação tem entre um evento e o outro? Nenhum. Policial que deu um tiro no sujeito, militar que deu um tiro no sujeito, a vítima é transportado na ambulância, levado para o hospital, chega lá, morre por infecção hospitalar. Deu a ligação. Deu uma somatória. Se não tivesse o tiro, ele sequer teria ido para o hospital. E não teria pego infecção hospitalar. Tá certo? Então, aqui, nessa determinamento que há um vínculo, é relativamente. Quando não tem vínculo, é absolutamente. Tá certo? Relativamente independente, quando uma conduta, um evento que deu o resultado. Qual evento? Infecção hospitalar. Até porque o cara deu um tiro no braço. O tiro no braço não mata. Em regra. Tá? O tiro no braço não mata, mas chegou lá, pegou uma infecção hospitalar e morreu. Morreu de quê? De infecção hospitalar. Agora pergunta-se, por que ele pegou? Porque levou o tiro. Se não tivesse levado o tiro, não teria pego infecção hospitalar. Então eu não posso desvincular um evento da outra. Eu não posso desvincular o tiro da infecção. Lá no veneno eu posso desvincular tiro do veneno, que nada altera. Aqui eu não posso desvincular tiro da infecção, porque se não tivesse levado o tiro, não teria pego infecção hospitalar. Quando você não consegue romper esse nexo entre uma conduta e outra, é relativamente independente. Quando consegue romper, não interessa da conduta do agente, de qualquer jeito ele ia morrer, é absolutamente. Tá certo? Causa, aí sim, senhores. Lembra que eu falei para você? Que a causa
ou com causa, ela pode ocorrer antes, durante ou depois. E aí recebe, então, a seguinte classificação. Absolutamente eu já sei que é aquela causa que não tem qualquer vínculo com a outra. Essa outra eu vou sempre denominar de conduta do agente. Tá certo? Porque é assim que vai cair na sua prova. Eles vão colocar uma historinha, vai colocar um personagem e vai cercar esse personagem no contexto, ligando uma situação. João da Silva, querendo matar José, desfere um tiro contra este. Tá? Sendo que o tiro veio a se acertar na região do tórax. Não obstante o local do tiro, verificou-se que a causa da morte do José foi o veneno que teria ingerido 10 minutos antes. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta, letra A. O autor do disparo deverá responder por crime de homicídio na forma consumada, falso. Letra B. O autor do disparo não poderá responder por crime nenhum, vírgula, uma vez que não deu causa ao resultado, falso. O autor do disparo deverá responder por crime de homicídio tentado, homicídio na forma tentado, verdadeiro. Tá certo? Por que, senhores? Na causa absolutamente independente, o sujeito, o indivíduo, que não foi o responsável final do resultado, mas ele agiu com dolo de matar, ele responde por tentativa. E aí aparecem 3 situações. Primeira, causa absolutamente independente pré-existente. Causa absolutamente independente pré-existente. Guarde esse nome, pré-existente, já que absolutamente você sabe o que é. E a pré-existente? Lembra que você estudou pré? Pré vem antes da primeira, não é isso? Pré-existente é aquilo que vem antes. É a causa responsável pelo resultado que existia antes da conduta do agente. A causa responsável pelo resultado existia antes da conduta do agente. Exemplo do veneno, senhores. Olha aqui, ó. Sujeito é levado à morte. Antes ele levou um tiro e ele tinha bebido veneno. A causa da morte foi o veneno. Se foi o veneno, corta o vínculo. Se corta o vínculo, virou absolutamente. O veneno não veio antes do tiro? Veio. O veneno chama-se pré-existente. Causa absolutamente independente, pré-existente. Isso, o examinador, ele coloca essa historinha e indica a alternativa correta, e ele pode querer saber de você exatamente o nome disso aí. Ó. Ora, se a causa do resultado veio antes da conduta do agente, é pré-existente. Agora você só vai dizer se é absolutamente ou relativamente. Ora, se não tem ligação entre um evento e outro, é porque é absolutamente. Causa absolutamente independente. Não depende um do outro. Corta-se o vínculo. Rompe-se o nexo causal. Aplica-se o artigo 29. Somente é imputado o resultado a quem lhe deu causa. A causa foi o veneno. Ele não pode responder por homicídio consumado. Mas ele tentou matar. Vai responder por homicídio tentado. Vai responder por tentativa de homicídio, né? Homicídio na forma tentada. Na forma tentada. E não pelo resultado, tá certo? Causa absolutamente independente, pré-existente. É a causa do resultado que existiu antes da conduta do agente. Pré-existente, tá certo? O agente não responde pelo resultado, mas apenas pelos atos já praticados. Se ele queria homicídio, o ato já praticado é tentativa de homicídio. Se ele queria apenas lesionar, o ato já praticado é lesão
corporal. Responde pelos atos já praticados. A causa absolutamente independente, cuidado, ela rompe o nexo causal entre o resultado e a conduta do agente. Ele não pode responder pelo resultado. Mas também não marca aquela alternativa de dizer não responderá por crime nenhum. Responde porque ele deu início à execução. E deu início à execução. Se o resultado ocorreu alheio à sua vontade, é tentativa. Nós estudaremos ainda hoje sobre tentativa. Tá bom? Causa absolutamente independente, concomitante. Essa palavra concomitante para você, ela traz ao quê? Que sentido ela traz para você? Muito bem. Ao mesmo tempo. Coincidentemente. No mesmo instante. No mesmo momento. Tá certo? Simultaneamente. Só que a doutrina resolveu chamar de, na sua prova vai aparecer concomitante. Causa absolutamente independente, concomitante. É aquela que ocorre no mesmo instante em que ocorreu a causa efetiva do resultado. É aquela que ocorre no mesmo instante em que ocorreu a causa efetiva do resultado. Ou seja, a causa do resultado, o responsável pelo resultado, se deu no exato momento em que ocorreu a conduta do agente. Sem qualquer vínculo entre si. Sem qualquer vínculo entre si. Causa absolutamente quando não tem ligação nenhuma com a conduta do agente. Causa absolutamente independente, concomitante, é aquela que ocorre ao mesmo tempo da conduta do agente. Por exemplo, pega aqui, ó. Tá? Usando o mesmo exemplo, pega um homicídio, resultado morte. Tá? O sujeito dá um tiro em alguém, tá certo? O militar querendo matar alguém, né? Tá lá no quartel, vai no rancho, né? No refeitório, tá? Na hora que o amigo dele, eu vou matar esse cara, inclusive na hora que ele estiver ingerindo a água dele para ele aprender. Na hora que o sujeito coloca a água na boca e toma, ele dá um tiro no cara. Tá certo? Ele colocou, no mesmo instante que tomou, ele deu o tiro. Opa, então você teve o tiro e ao mesmo instante, paralelamente, você teve veneno. Levantou-se que ele não, concluiu-se pela perícia que não, o tiro não foi a causa da morte. A causa da morte foi o veneno. Mas o veneno não aconteceu antes, porque se fosse antes seria pré-existente. O veneno se deu ao mesmo instante, o envenenamento se deu ao mesmo instante em que o tiro, e sendo que, independentemente do tiro, ele morreria. Está aí, absolutamente. E é concomitante porque aconteceu ao mesmo tempo. Tem outro exemplo, professor? Tem. Vou pegar outro exemplo. Sujeito querendo matar outro, vai para a emboscada, vai lá para cima de um prédio, né, no terceiro andar ali, e fica mirando, falando que esse cara passar na faixa de pedestre, eu sei que ele estuda em tal lugar, a hora que ele passar, eu atiro nele. Tá bom. E ficou. Na hora que estava passando a vítima, ele atirou. Nesse mesmo instante do tiro, um carro fura o sinal vermelho e bate na vítima. E a vítima morre em razão, não do disparo, que inclusive acertou, mas em razão do acidente, em razão do atropelamento. Ora, senhores, independentemente de ter dado tiro, e aconteceu o acidente. Tá certo? Independentemente da conduta do agente, ia morrer por causa do atropelamento. Vai responder pelo quê? Primeiro, qual é esse nome dessa causa absolutamente? É pré-existente? Não. É concomitante, ao mesmo tempo. O agente vai responder pelo quê? Vai responder pelo resultado morte? Não. Vai responder apenas por tentativa. Tá certo? Tá? Causa absolutamente independente, concomitante, é aquela que ocorre ao mesmo tempo da conduta do agente. Tá?
o agente não responde pelo resultado, mas apenas pelos atos já praticados. E os atos já praticados caracterizam, no máximo, aí, homicídio tentado ou tentativa de homicídio. E aí, por fim, professor, por isso que você falou, né? Que as causas podem ser antes, durante ou depois. Antes pré-existente, durante concomitante, depois superveniente. Causa absolutamente independente. Causa absolutamente independente, superveniente. Se o pré-existente é aquilo que vem antes, concomitante ao mesmo tempo, superveniente, muito bem, é a causa que ocorre posteriormente à conduta do agente, não mantendo relação de dependência, não tem nexo entre a conduta e a causa posterior. Pega o exemplo. Eu vou usar o mesmo. Uso o mesmo veneno. Tá? Uso o veneno. Aliás, vamos usar o veneno. Morte. Tá? O tiro. O sujeito levou um tiro. Ele já tinha pensamento suicida. E ingeriu o veneno. Tá certo? Levou o tiro. O copo estava próximo, ele não estava bebendo veneno ao mesmo tempo. O copo já estava ali, ó. Ele já tinha preparado para beber veneno. Tá aí, ele preparou o veneno para beber. Alguém chegou e deu um tiro antes. Mas o sonho dele era morrer envenenado. Tá aí, ó. Ele pegou, falou o quê? Sei lá se esse tiro vai me matar. Não. Bebe o veneno. O tiro pegou numa região não letal. Perícia comprovou que ele morreu em razão do veneno. Ele já tinha até preparado esse veneno antes. Ele levou o tiro antes. Tá certo? O veneno estava ali próximo. Ele pegou e tomou o veneno. E o veneno foi a causa da morte. Ora, não existe. Aí você pergunta, independentemente do tiro, ele beberia veneno? Sim. Então rompeu. Virou absolutamente. Ora, independentemente do tiro, ele morreria? Sim. Então quem deu o tiro só vai responder por tentativa. E como a conduta que matou é depois do tiro, esta aqui recebe o nome de superveniente. Causa absolutamente independente, superveniente. É aquela que gerou o resultado e que não tem ligação nenhuma com a conduta anterior. É aquela que gerou o resultado, que veio depois da conduta do agente e que não tem ligação nenhuma com a conduta do agente. Tá certo? Ou então pega aí outro exemplo. 2 caras, sem combinarem, quer matar o sujeito. Tá? Um vai ali na reserva do armamento, dá um tiro no cara. Tá? Dá um tiro no cara, o cara até desmaia. Mas desmaiou de susto, na verdade. Tá? 1 minuto antes, aparece outro inimigo, fala, agora eu estou vendo que você está dormindo, vou dar um tiro. Dá um tiro na cabeça do cara. O primeiro atirou, pegou no braço que o outro sequer viu o sangue. O cara chegou, achou que ele estava dormindo, deu um tiro na cabeça. A perícia veio e comprovou que quem matou, a razão da morte foi o tiro na cabeça. O tiro na cabeça não veio depois? Tá? Independentemente de quem atirou antes, ele ia morrer, ou seja, teria o tiro? Teria, porque eles até não combinaram, os 2 atiradores. Ora, então é absolutamente, é superveniente por quê? Porque a causa da morte efetiva veio depois. Este que atirou vai responder por homicídio consumado, e aquele que atirou antes, aquele que atirou na cabeça vai responder por homicídio consumado, e quem atirou antes, no braço, mas queria matar, vai responder por tentativa de homicídio. Não, ele não queria matar, só queria lesionar, vai responder por lesão corporal. Vai depender do ânimos, vai depender do dolo. Como é que prova isso aí, Marcelo? Qualquer meio de prova, tá certo? Evidentemente que o Ministério Público vai enfiar nos 2 aí, homicídio, um consumado e outro na forma tentada, e cabe à defesa rebolar para provar o contrário. Tá? O agente, na causa absolutamente independente e superveniente,
é a mesma coisa. O agente não responde pelo resultado, mas apenas pelos atos praticados. Ou seja, pessoal, pré-existente, concomitante ou superveniente, a consequência é o mesmo. A causa efetiva da morte, a causa efetiva do resultado é que vai influenciar aí para fins do crime consumado. E a concorrente, seja antes, durante ou depois, vai responder apenas pelos atos já praticados. Apenas pelos atos já praticados. E aí eu faço um resumo para você, então, tá? Dessa causa da seguinte forma. Quando se fala em causa absolutamente independente, você vai abrir. Nós temos a pré-existente. Muito bem. Nós temos a concomitante. Nós temos muito bem, superveniente. Daí, ó. Aí, para acabar com essa história, absolutamente porque não existe ligação entre uma causa e outra. Ela existiria, independentemente. Por isso que vira absolutamente. Se ocorreu antes, é pré-existente. Se ocorreu durante, é concomitante. Se ocorreu depois, é superveniente. Tá certo? Aí, na linha do tempo, né? É só você lembrar disso. Ou então você coloca esse gráfico aqui, ó. Aí você nunca esquece. Tá? Coloca aqui, ó, como se fosse a conduta do agente. O que vem antes é pré-existente. O que vem depois é superveniente. O que vem durante é concomitante. Joga qualquer exemplo que você quiser aqui, ó. Tá? O cara, o fulano de tal, atira em alguém, tá? E ele queria a morte. Olha só que ele atirou, o cara já tinha bebido veneno. A veneno chama-se causa absolutamente independente, pré-existente. O sujeito atirou no cara no exato momento em que o caminhão também atropelou. Ora, e morreu pelo atropelamento. Atropelamento, causa absolutamente independente, concomitante. Concomitante ocorreu ao mesmo tempo que o tiro. O sujeito que já tinha preparado o veneno levou um tiro e bebeu o veneno logo em seguida. O veneno, causa absolutamente independente, superveniente. Tá certo? Aí você está pronto para matar qualquer questão. Tá certo? Lembrando que nas 3 modalidades, ou seja, durante ou depois, isto é, pré-existente, concomitante ou superveniente, o agente não responde pelo resultado. Quem vai responder é que deu causa. Se for suicídio, nem vai lá, não vai ter nem como responsabilizar. Né? Mas nesse caso, no caso de 2 policiais querendo matar alguém, um vai dar um tiro, sem o outro ter ciência, o outro sai do rancho e falou, matar aquele cara lá enquanto ele está dormindo, porque ele sempre fica dormindo na reserva do armamento, vai lá e dá um tiro, o cara aliás, acha que o cara está dormindo. O cara, na verdade, estava até desmaiado. Não estava morto ainda, em razão do outro. E a causa da morte foi o segundo tiro. Ora, quem vai responder é quem deu causa. Porque o resultado de que depende a existência do crime só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Tá certo? E aí, entrando então agora na causa absolutamente independente. Causa absolutamente independente não, aqui está errado. Aqui está errado, pessoal. Ó. Causa absolutamente independente, superveniente. Não, é isso aqui mesmo. É a causa, desculpa pessoal, é a causa, acabei de explicar essa aqui, é que eu tinha voltado ao vídeo, né? Causa absolutamente independente, tá certo? Superveniente é a causa que ocorre posteriormente à conduta do agente, não mantendo relação de dependência. Na verdade, eu só fui lá para fazer os exemplos para você. Agora sim, causa relativamente independente. Eu já sei o que é relativamente. Sim, eu sei, nós sabemos. Absolutamente quando um evento, uma causa não liga a outra, tá? Rompido o nexo causal. Relativamente quando um soma com a outra.
Relativamente, você pensa no cara que levou o tiro, é levado para o hospital, pega infecção hospitalar. Pergunta-se, se ele não tivesse levado o tiro, ele teria ido para o hospital? Não. É diferente quando eu falo. Se ele, aquele que bebeu veneno antes, se ele não tivesse levado o tiro, ele teria morrido? Teria, porque ele bebeu veneno antes. Agora, se ele não tivesse levado o tiro, ele teria ido para o hospital? Não. Então, para aí, ó. Uma coisa depende do outro. Ele morreu lá no hospital, mas ele só morreu no hospital porque teve uma causa antes que mandou ele para lá. Tá certo? Outra, então, a lá do hospital depende da causa anterior. E olha a causa anterior. O tiro. O tiro por si só não matou o cara. Porque foi no braço. Quem matou foi a infecção, pois é. Mas não teria infecção, gente, se você não tivesse atirado nele. Então, uma coisa depende do outra. Uma causa depende da outra. Um evento está ligado ao outro. A infecção, de certa forma, está ligado com a conduta do agente, porque se ele não tivesse atirado, o cara não teria ido para o hospital. Esse recebe o nome de relativamente. Relativamente. Marciano, e por que não colocaram então assim, ó, dependente e independente? Porque se você verificar, Marciano, tanto absolutamente quanto relativamente é seguido da palavra independente, Marciano. É seguido, mas essa independente é só para dizer o seguinte, ó, a causa é uma só. Ela pode, tá? A causa é uma só. A causa da morte foi o veneno. É uma só. É absolutamente porque uma coisa não liga com a outra. A causa da morte é uma só. Foi a infecção hospitalar. Mas, porque teve algo antes. Mas, a causa é uma só. Porém, proveniente de algo ligado a ela, que foi o tiro antes. Então, o independente quer dizer o seguinte, no final, a causa é uma só, mas vai ver se tem ligação ou não, tá certo? Causa, aí, a relativamente independente também se dividiu em três, pré, durante ou depois. Pré-existente, concomitante ou superveniente. Causa relativamente independente pré-existente. Causa que já existia antes da conduta do agente, mas que, somada ao comportamento do agente, deu causa ao resultado. Opa! Sujeito que bebe veneno e leva um tiro não tem que somar, não. Porque o veneno por si só mataria ele, matou ele. Por isso que é absolutamente. Na relativamente, não. Um soma com o outro. Entendeu? Olha aí, ó, na relativamente. Agora, veja bem, ó. A pré-existente. Vamos pegar aqui, ó. Vamos de novo. Vamos de novo para o resultado morte. Tá? Pré eu sei que é antes. Não é isso? Você tem a conduta do agente, do policial militar, do corpo de bombeiro, do soldado do exército, marinha e aeronáutica, né? O agente deu um tiro num sujeito que já tinha uma doença que causava hemorragia. O agente é hemofílico. O agente é hemofílico. Ele já tinha essa doença, ó. Então a doença é pré-existente. Exemplo, então. O cara dá um tiro no outro. E o cara sabe, ele tem ciência, porque tem que ter a ciência. Tem ciência que a vítima é portadora de hemofilia. Ela é hemofílica. E mesmo assim ele atirou. E o tiro, na verdade, pegou no braço. Que se não fosse hemofilia, no máximo que ia causar era uma lesão corporal. Tá certo? Ou melhor, o máximo que ia causar aí, ó, é quebrar o braço, mas não causaria morte, vamos dizer, porque eu não posso dizer que no máximo é lesão corporal, porque pode ser a intenção de matar, fica na tentativa. Então, no máximo que ocorreria era quebrar o braço do sujeito. Agora não.
em razão da hemofilia, desencadeou-se a hemorragia e veio a óbito. Pergunta-se, a causa da morte é aqui, ó, a hemofilia. É o hemofílico, porque teve a hemorragia. A causa da morte está aqui, ó. A causa da morte é a hemorragia. Muito bem. Porém, você não consegue separar uma conduta da outra. Não consegue separar um evento do outro. Não consegue. Pode ligar porque não consegue separar. Sabe por quê? Só o fato dele ser hemofílico levaria à morte naquela circunstância? Não. Como é que ia ter hemorragia? Não tinha ferimento. Só o fato de ser hemofílico causaria a morte dele? Não. Só o fato de levar o tiro no braço, quem não é hemofílico, levou o tiro no braço, por si só, vai morrer? Não. Então, esta aqui está somando com esta. Olha aí, ó, por isso que é relativamente. Opa, o agente que atirou sabia da condição de hemofilia, sabia que era hemofílico, mesmo assim assumiu o risco e atirou. Só que, olha só o hemofílico por si só não morreria. O tiro por si só não mataria. Só que ele assumiu o risco. Ele vai, na verdade, responder por homicídio consumado. Ó, na causa relativamente independente, pré-existente, é quando a causa da morte existe antes da conduta. O que o examinador vai querer saber são duas coisas de você. Por que que é? 3. O que é causa relativamente independente? Quando um evento, uma conduta está ligado com a outra. O evento, doença, está ligado com o tiro, porque só a doença não levaria à morte naquela circunstância. E só o tiro também não levaria. Quando ocorrer a soma, é o vínculo. É relativamente. Tá certo? Por que é independente? Porque quem causou a morte foi esse. Mas contribuído com o tiro, porque o tiro desencadeou a hemorragia. Então, a gente vai responder pelo resultado, tá? Ele responde pelo resultado, vai responder, mas aí a defesa dele vai dizer, não, mas ele não pode responder por homicídio consumado, porque tiro no braço não mata ninguém, tem que responder só por tentativa. Não. Porque neste caso, a relativamente independente, há uma somatória dos eventos ou das condutas. Uma não vive sem a outra. Uma não existe sem a outra. Neste caso, como ele sabia, porque tem que ter a ciência da situação anterior. Porque senão ele não vai responder. Você está numa briga de bar, né? Você nem conhece o sujeito. Você saca da arma e atira no cara. Não atirou em legítima defesa. Você saca da arma e atira no cara. Mas você não conhece o cara. O tiro pegou no dedo. Você tirou realmente para matar, o cara botou a mão assim na frente, pegou o tiro, torou o dedo do cara, dá uma hemorragia e o cara morre, levantou-se que o cara era hemofílico. E você não sabia. Você não sabia. Você não pode responder pelo resultado. Neste caso você não pode, mas porque você não sabia. Agora, aqui eu estou dizendo, o agente sabia que o cara era hemofílico, a vítima, e mesmo assim ele atirou. É como se você falasse, ele assumiu o risco, né, professor? Mesmo assim ele sabendo. Ele sabe que tem risco de o hemofílico desencadear hemorragia. Agora, aquele da briga do bar, não, pô. Né? Na briga do bar, o direito penal vai dizer, não, para aí, ó. Você não pode responder por homicídio consumado. Mas você atirou no cara para matar, né? Sim. Então você vai responder por homicídio tentado. Ou você atirou só para lesionar. Só para lesionar. Se conseguir comprovar isso, ele vai responder apenas por lesão corporal. Pelos atos já praticados. Então são situações que você tem que observar. No contexto, se você verificar então uma causa relativamente independente pré-existente, você só basta analisar mais um negócio. O agente sabia da situação anterior? Sim. Então vai responder pelo resultado. O agente não sabia da situação anterior, então não vai responder pelo resultado. Responde por outro crime, responde pelos atos até então praticados. Aquilo que ele visava ocorrer. Se ele visava homicídio, responde por tentativa. Se ele queria só lesionar, vai responder por lesão corporal. Tá? Então, só complementando isso aqui.
o agente responde pelo resultado. Olha que na absolutamente independente, o agente não responde pelo resultado. Na relativamente independente, o agente responde pelo resultado. Se ele, professor, completa aí, professor. Se ele souber ou se soubesse da situação anterior, das condições, da doença. Isso. Causa relativamente independente, concomitante. É a causa do resultado ocorre no mesmo instante da conduta do agente. A causa do resultado ocorre simultaneamente. A conduta do agente está aqui, a causa está aqui. Simultaneamente. Tá certo? Pega o exemplo aqui, ó. Resultado, morte. Se ocorrer a conduta do agente, está aqui, ó. Né? Ele deu o tiro. Se a causa for antes, é pré-existente. Isso nós já estudamos. É o caso da hemofilia. Se a causa da morte for antes, é pré-existente. A causa ocorreu durante. É concomitante. Mas não é possível desvincular o tiro da causa. Não é possível desvincular a conduta do agente do que daquela que efetivamente causou o resultado. Por exemplo, ó, o agente sabe que o cara tem problema de coração. Né? João sabe que Mané tem problema do coração. João se arma, chega lá no Mané está de costas para ele e fala assim: Mané, vira de frente que você vai morrer agora. E engatilha a arma. Na hora que ele engatilha a arma, Mané vira de frente, Mané leva um susto danado, e naquele momento ele tem problema no coração, inicia uma parada cardíaca. O agente ainda dá um tiro nele. Pegou no ombro. Levantou-se que ele morreu de colapso cardíaco. Opa! Que aconteceu no mesmo instante. Aqui, ó. Tá? O colapso cardíaco, tá? Ocorreu no mesmo instante do tiro. Quem deu a causa é que é a parada cardíaca. Mas olha só, se não tivesse tido o tiro, se ele não tivesse, ó, vira para cá que você vai morrer, não tinha dado o susto. Então virou relativamente, tem uma ligação. Tá certo? Só que como ocorreu ao mesmo tempo, vira causa relativamente independente, concomitante. É a causa, ou seja, a causa do resultado ocorre no mesmo instante da conduta do agente. O que acontece? Esse aqui está ligando com esse, está somando. Vai responder pelo resultado. Você sabia, não sabia? Sabia. E mesmo assim você foi lá, né? E assume, mas eu atirei no ombro. No ombro não mata. Sim, mas quem... Até porque quem morreu, vai dizer o advogado, ele morreu pelo coração. Sim, mas se não tivesse dado o tiro, teria dado a parada cardíaca? Não. Então, uma conduta soma a outra. Tá certo? O agente responde pelo resultado, em regra, se souber da condição da vítima. Causa relativamente independente que vem depois. Causa relativamente independente superveniente. É a causa que ocorre posteriormente à conduta do agente, gerando duas situações. Toma uma água, dá uma respirada, e eu venho e explico essa parte final para você com causa, tá certo? 1 minuto para você tomar uma água. Retornando então, vamos lá? Causa relativamente independente superveniente. Você já sabe que é aquilo que vem depois. Vamos no mesmo aqui. Você tem um resultado morte, você tem um homicídio. Tá certo? Aquilo que vem depois é a concausa. Então você tem aqui, ó, o tiro do agente. Tá? E aí, imagina você que o sujeito é levado para o hospital
e pega infecção. Ora, a infecção gerou a morte. A infecção gerou a morte. A infecção não veio depois do tiro? Veio. Superveniente. Por que é relativamente e não absolutamente? É relativamente, Marciano, porque se não fosse o tiro, ele sequer teria ido para o hospital. Ele não teria pego infecção. Então não tem como você dizer que uma conduta não está vinculada à outra. E está sim, Marciano, pode ligar aí, ó. Tá certo? É bem verdade que não foi o tiro que matou. Foi a infecção. Mas a infecção só se deu em razão do tiro. Então nós temos aqui uma somatória. A conduta do agente somando com a infecção dá relativamente independente. E como a infecção veio depois, é superveniente. Quando isto ocorrer, na superveniente, aparecem duas situações, 2 pontos. Entendeu? 2 pontos. Primeira, é nisso que eles rebentam no concurso e você vai quebrar a cara do examinador agora. Primeira situação. Exclui a imputação. Está aí, ó. Excluir a imputação, sabe o que é? Ele não vai responder pelo resultado. Ué, Marciano, agora você bagunçou. Você está dizendo que soma, uma conduta não depende, está ligada à outra. Só que por questão de política criminal, tá certo? O CPM colocou um dispositivo que autoriza esta interpretação. O CPM colocou sim um dispositivo que autoriza esta interpretação. Olha aqui, ó. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. E o que nós estamos vendo? Primeira situação, exclui a imputação. O que diz o CPM? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. Quando? Por si só, produziu o resultado. E os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Caramba, bicho. Com esse dispositivo, a doutrina falou, então tem 2 situações, ó. Quando acontece depois, basta você fazer algumas perguntinhas e ver onde vão encaixar a resposta e como vão ser a resposta. E essa que nós vamos fazer, tá? Causa relativamente independente, superveniente, ocorrer dá ensejo a 2 situações. Primeira, exclui a imputação. Quando a causa do resultado for imprevisível. Ou seja, sai da linha de desdobramento causal, sai da linha natural das coisas, respondendo a gente apenas pelos atos já praticados. Não entendi nada, Marciano. Não entendi nada, nem eu. Olha só, pessoal, brincadeira. Senhores, causa relativamente independente é aquela que vem depois, vai dizer a prova para você. A causa relativamente independente superveniente, sobre o crime indique a alternativa correta. Letra A. A causa superveniente relativamente independente, a causa relativamente independente superveniente, vírgula, em qualquer hipótese, vírgula, imputa o resultado ao agente. Falso. Porque temos 2 hipóteses. Uma exclui a imputação. Exclui a responsabilidade pelo resultado. Excluir a imputação significou, ô agente, você não vai responder pelo resultado não. Porque lá no Código Penal Militar, ele colocou uma palavrinha lá, por si só. Quando por si só, a causa que veio depois produziu o resultado, acabou, você não responde pelo resultado. Está excluído de você a responsabilidade pelo resultado.
Quando a causa do resultado for imprevisível, ou seja, sai da linha de desdobramento causal, respondendo a gente apenas pelos atos praticados. Eu diria, né? Neste caso aqui, a causa por si só produziu o resultado. É essa parte, ó. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Mesmo sendo relativamente independente, como o legislador escreveu, tem que cumprir. Mesmo tendo a somatória. Vamos para o exemplo que aí você vai aprender. Tá certo? Causa relativamente independente, superveniente, primeira situação. Primeira situação. Olha aqui, ó. O sujeito leva um tiro, entra na ambulância e a ambulância vem a capotar. Em razão do capotamento, a vítima que levou um tiro lá atrás vem a óbito. O tiro foi na barriga. O capotamento deu traumatismo craniano. Tem nada, não foi o tiro a causa da morte. Sim, o traumatismo craniano. Olha que interessante. Mas um liga com o outro. Isto é, se o tiro está antes e o capotamento veio depois, porque o sujeito foi baleado, entrou na ambulância e ia para o hospital, capotou. Esta causa é chamada de causa relativamente independente e superveniente. Só que o parágrafo 1º diz o seguinte: a causa relativamente independente e superveniente exclui a imputação se por si só causar o resultado. Não tem como eu desligar uma conduta da outra. Ele só entrou na ambulância porque levou o tiro. Sim. Não foi o tiro a causa da morte, não. Mas um está ligado com o outro, está? Então, liga. Só que o legislador escreveu, tem que cumprir. O legislador escreveu o seguinte, vem cá. Quem que matou? Foi o tiro ou foi o capotamento? Foi o capotamento. Basta você fazer só mais uma pergunta. Está na linha, está no desdobramento natural. Capotar? Capotar não está no desdobramento natural. Ninguém se espera que uma ambulância capote. Não é previsível que uma ambulância capote. Pode até ser possível, mas não é previsível. Tanto que não é previsível que o CTB diz o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, que se você verificar uma sirene da ambulância, você tem que dar passagem para elas. Entendeu? Exatamente. Ora, para que evite o risco. Então é natural que uma ambulância pegue o sujeito e chegue com esse sujeito no hospital e não capote. Porque se capotar, sai fora da previsibilidade, sai fora do natural das coisas. E quando sair fora do desdobramento natural, quando sai fora da consequência, quando não é previsível, o agente não pode pagar por isso, diz o legislador. Neste caso, apesar de uma conduta somar a outra, o agente não vai responder pelo resultado. Se ele queria matar, o agente vai responder apenas por tentativa. Essa é a primeira situação, pessoal. Exclui a imputação quando a causa que veio depois, por si só, gerou o resultado. Mesmo que seja relativamente independente. Porque por si só gerou o resultado. Eu vou te dar um outro exemplo. O sujeito é baleado, tá? E é levado para o hospital. Chega lá no hospital, tá? O hospital desabamento. O sujeito foi baleado, foi para o hospital desabou, matou a vítima
do tiro. Opa! Ele morreu do tiro ou do desabamento? Desabamento, então, é por si só a causa do resultado. O desabamento é por si só a causa do resultado. Agora só falta mais uma perguntinha. É comum o hospital desabar? É natural o hospital desabar? O que se espera de um hospital? É comum uma ambulância capotar? Não. É comum o hospital desabar? Não. Então não pode imputar esse resultado ao agente, diz o legislador. Entendeu? Concorde você ou não, concorde eu ou não. O legislador disse, quando a causa que vem depois, por si só gerar o resultado, está excluída a imputação em relação ao agente. E o agente responde apenas pelos atos já praticados. Eu não vou marcar a alternativa dizendo que ele não responde por nada. Ele vai responder pelos atos já praticados. Ele responde por tentativa de homicídio, se ele queria lesionar o sujeito. Por exemplo. Tá certo? Esta é a primeira situação. Tá certo? De uma causa que vem depois. Segunda situação. Aí eu volto aqui e leio para você, ó. Ainda a primeira situação. Depois da explicação e dos exemplos, para ver se você entendeu melhor ou não. Causa relativamente independente, superveniente. É a causa que ocorre posterior à conduta do agente. Isso já sei, Marciano. Gerando duas situações. Primeira, exclui a imputação. Quando fala exclui a imputação, diz, exclui aqui de você, agente, o resultado. Você não vai responder pelo resultado. Exclui a imputação. Você não vai ficar livre também. Exclui a imputação. Quando a causa do resultado for imprevisível. Não é previsível que o hospital desabe. Não é previsível que a ambulância capote. Ou seja, a causa sai da linha de desdobramento causal. Ora, não é natural. Sair da linha do desdobramento, não é natural acontecer isso. Respondendo o agente apenas pelos atos já praticados e não pelo resultado. Essa é a primeira situação. A segunda situação, ferra o agente. Tá? A segunda situação é... Então está aqui, ó. A primeira situação está aqui, ó. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. Quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Qual que foi o fato anterior? O tiro. Então fica na tentativa. E ele morreu porque o hospital desabou. Não pode. Ele morreu porque o hospital desabou, não pode imputar a ele, agente que deu o tiro, o homicídio consumado, resultado. Fica só na tentativa. A segunda situação é essa aqui, ó. Não exclui a imputação. Não exclui a imputação, está dizendo, vai responder pelo resultado, viu, agente? Você vai responder pelo resultado, porque não exclui a imputação. Quando não exclui a imputação? Quando não exclui a imputação? Olha aqui, ó. Quando a causa do resultado for previsível. E quando que exclui a imputação? Quando a causa do resultado for imprevisível. Não é natural. Não é comum. Foi uma coisa extraordinária. Foi uma coisa excepcional. Não é comum desabar o hospital. Ninguém se espera isso. Se espera ao contrário, que seja um local seguro. É imprevisível. Então, agente, você também não pode ser responsabilizado por isso. Não exclui a imputação. Quando a causa do resultado for previsível. Ou seja, encontrar-se na mesma linha de desdobramento causal. Encontrar-se na mesma linha do desdobramento causal é a mesma coisa dizer assim, é previsível acontecer isso. É comum acontecer isso.
Não há de se estranhar isso, não. Ninguém fica surpreso quando acontece uma infecção hospitalar no Brasil, porque é comum. Agora, você ficaria surpreso se alguém que foi baleado está sendo transportado numa ambulância e de uma hora para outra a rua abre e a ambulância é engolido por um buraco na rua. Ninguém se espera que vai abrir um buracão e o sujeito é morto. Aí você fala, mas se ele não tivesse entrado na viatura, não teria ido. Sim, mas o fato de abrir aquela vala na rua e engolir a viatura, a ambulância, por si só causou resultado. Exclui a imputação. Agora, não exclui a imputação quando o resultado for previsível. Senhores, é comum acontecer no Brasil infecção hospitalar. Aí vem aqui, ó. Sujeito leva o tiro, vai para o hospital e pega uma infecção e vem a óbito. Constatou-se que morreu de infecção hospitalar. Faz uma ligação com outro. Se tivesse tido o tiro, ele teria ido? Se não fosse o tiro, teria pego infecção hospitalar? Não. Não. Então, eu não posso desvincular. Uma coisa liga a outra. Só que em razão daquele parágrafo primeiro que nós acabamos de ler, vai, neste caso, pergunta-se, né? Tem que fazer a pergunta. Neste caso, em razão daquele parágrafo, o sujeito vai responder pelo resultado. Por quê? Porque, olha só, é natural, é previsível que alguém que leve um tiro e vá para o hospital, chegando no hospital, pode pegar uma infecção e vir a óbito. Então, apesar de você, agente, não ter dado causa ou resultado diretamente, mas você vai ser penalizado pela morte. Porque não posso aplicar a você aquela frase por si só. Entendeu? Porque lá diz, exclui a imputação. Exclui a imputação. Quando a causa que gerou o resultado, por si só. Quando o resultado, for gerado por algo que por si só teve isso. Deu causa a isso. Aqui não. E o que é por si só? Por si só é desdobramento natural. É natural que alguém pegue. Então, de certa forma, é como se falasse, você que atirou em alguém, você de certa forma assume o risco dele ir para o hospital e pegar uma infecção hospitalar. Não posso dizer da mesma, porque é previsível. Não posso dizer isso para quem se morresse de desabamento. Neste caso aqui, senhores, o agente vai responder pelo resultado do homicídio consumado. No caso do desabamento, ou da ambulância, vai responder apenas pelos atos já praticados, ou seja, homicídio tentado ou até mesmo uma lesão corporal. Tá certo? Aqui, senhores, o agente responde pelo resultado. O agente responde pelo resultado. Então, eu faço um resumo para você, tá? Eu faço um resumo para você da seguinte forma. Olha o que eu fiz para você. Causas. Quando se fala em causas, eu tenho causa absolutamente e eu tenho relativamente. Olha o resumão para você, Eu tenho causas absolutamente e relativamente. Absolutamente independente. Relativamente independente. Eu não quero nem ir para lá ainda. Não quero nem ir para lá. Só vamos ver o que significa um de outro. Na absolutamente, a diferença da absolutamente para relativamente, que agora nós já sabemos tudo, é o seguinte, professor. É que na absolutamente, uma conduta ou um evento, ele sobrevive sem o outro. Sujeito que bebeu veneno antes de levar o tiro,
Ele morreu. Independentemente, ele ia morrer. Ele morreu de veneno. E se ele tivesse morrido do tiro, professor? E tomado veneno? Independentemente do veneno, ele ia morrer. Ele já tinha tomado o tiro antes. Absolutamente, não há um vínculo entre uma conduta e outra. Ela divide em 3. Absolutamente independente. Antes, pré-existente, concomitante e, muito bem, superveniente. Em qualquer delas, bebeu veneno antes, bebeu veneno durante, bebeu veneno depois, ou aqui do acidente, no mesmo instante que o cara dá um tiro, o carro atropela o sujeito, aqui, ó, o agente não responde pelo resultado, ele vai responder pelos atos já praticados. Pode ser tentativa, pode ser uma lesão corporal, pode ser qualquer outro crime. Relativamente, eu tenho também a pré-existente. Nós temos a pré-existente. Tem também a concomitante, resumão para você. E tem também a superveniente. Ora, na pré-existente, na concomitante, você rodou. Você vai responder pelo resultado. Tá aí, agente, você rodou. Você vai responder pelo resultado. Na superveniente, sendo relativamente, abre 2 situações. Não vai responder pelo resultado, ou vai responder pelo resultado. Quando ele não vai responder pelo resultado, exclui a imputação, exclui dele o resultado. Então coloca aí, Marcelo, exclui o resultado. Mas se diz, exclui a imputação. Quando que vai excluir o resultado? Quando a causa que veio depois, por si só, gerou o resultado. Pensa, foi baleado antes, entrou na viatura, foi para o hospital desabou. Ora, ele morreu por desabamento. O desabamento é a causa que por si só gerou o resultado. Não é normal desabar. Sai da linha de previsão. É imprevisível. Sai da linha do desdobramento natural. Agora, a segunda não exclui o resultado. Ou seja, responde pelo resultado. Porque não exclui. Quando, de certa forma, você, agente, assumiu o risco. Por quê? Você sabe que no Brasil e em países de terceiro mundo, é comum ter infecção hospitalar. E mesmo assim você tirou no cara. A infecção hospitalar é algo previsível. É algo normal. Pode até, algo normal, assim que eu digo, não é de se estranhar. Não é normal desabar o hospital. Mas é comum ter infecção hospitalar. Quantas vezes nós já ouvimos falar que teve infecção hospitalar? Nesse caso, a gente vai responder por resultado. Ele baleou, a vítima foi para o hospital. Ele vai responder pelo resultado. E é assim que diz o Código Penal. Tá certo, pessoal? Falamos então das causas absolutamente e relativamente independente, com todas as suas nuances, com todas as suas particularidades. Qualquer dúvida sobre isso, eu estou à sua disposição. Se eu fosse você, eu ia morrer de fazer exercício, ou seja, entra na internet e baixa exercício. Baixa exercício, dá exercício, manda exercício. Não consigo resolver, manda para o Marciano. Fala, se vira, Marciano. Não foi você que ensinou esse trem? Se vira. Tá? Ajuda eu a responder isso. Eu quero te ajudar, tá? Próximo assunto nosso, agora mais light, evidentemente, né? Omissão como causa do resultado. Não tanto light, né? Omissão como causa do resultado, tá certo? Está lá no parágrafo 2º daquele mesmo artigo, que diz o seguinte, ó, olha a redação aqui, ó. A omissão é relevante. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe
a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ponto e vírgula. A quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a quem, com seu comportamento anterior, criou risco de sua superveniência. Como é que você entende um trem grande desse? Por isso que nós vamos aqui, ó. Omissão como causa do resultado. Olha só, pessoal. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu sou cidadão comum, eu sou advogado, tá certo? Sou de cidadão comum e você é militar. Você é policial militar. Tá? Eu estou passando e vejo um cara dizendo para uma senhora, apontando a arma para ela: passe o celular, porque senão eu te mato. E eu não faço nada, cara. Eu passo, olho, eu vou embora. Eu pratiquei de certa forma, eu fiquei inerte àquela situação. Eu fui omisso àquela situação, concorda? Eu fui omisso. Eu vi assim, nada fiz. Nem gritei polícia, nem liguei para a polícia, e nem usei o que o Código Penal diz que qualquer do povo pode prender e falar. Não, eu olhei e fui embora. Não estou nem aí, não é comigo, como se fosse assim. Pergunta-se, você não vai responder também para o roubo? Já que de certa forma você contribuiu? Guarda essa pergunta. A outra pergunta é, você, policial, tá inclusive de serviço, você, policial, está ali escalado de serviço para fazer a segurança ostensiva, evidentemente. A Constituição Federal diz que a segurança é um dever do Estado, não é isso? Você fez concurso para isso, você é polícia militar. 11h30 da manhã. Você está numa fome danada. Você está fazendo a ronda, para ali, entra numa lanchonete. Perto da lanchonete, você vê um cara dando voz de assalto a outro. Roubo. Passa o celular aí, senão eu vou te matar. Aí piriri parar. E você está ali, você, seu colega, está ali, ó. Só que você já pediu o seu lanche. Seu lanche vai esfriar. Você quer saber? Eu vou comer primeiro. Depois eu tomo as providências. Você comeu, foi tomar as providências, só de narrar o BO. E no BO você ainda coloca que você presenciou um sujeito com as características X, Y, Z, subtraindo coisa alheia móvel em tal lugar, mediante ameaça ou grave violência. Vírgula, porém, considerando que este miliciano, você vai dizer lá no seu BO, considerando que este militar estava com fome, em horário bastante avançado, deixou para tomar as providências tão logo lanchasse. Ponto, ocorre que. E assim o fez. Porém, a subtração já tinha ocorrido. Meu irmão, quando cai isso no Ministério Público, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai tocar um roubo em você, cara. Ele vai tocar um roubo em você. E mim que via roubando uma velhinha, vai tocar o quê? Nada. Em você vai tocar um roubo. Em você, policial, que viu, podia fazer, porque você estava armado e tinha mais colegas com você. Você viu, podia impedir o resultado e nada fez. Meu irmão e meu irmão, você vai ser acusado de roubo igual aquele cara. Porque a sua omissão deu causa a um resultado. E eu, cidadão comum, não vou responder por nada. Nem por missão de socorro, Marcelo. A princípio, nem por missão de socorro. Talvez por missão de socorro, que a pena é pequenininha. Em algumas situações, eu respondo por omissão de socorro. Em algumas. Agora você não. Você podia agir. Você tinha o dever de agir. Você não agiu. Vai responder pelo resultado. O salva-vida que vê a pessoa afogando. Ele ganha para isso. Ele é contratado para isso. Está nem aí. Ele vai responder por homicídio.
E não é por omissão de socorro, não, vai responder por homicídio. Você que policial que deixou o outro roubar, você não vai responder por omissão de socorro, não. Não vai responder por prevaricação, não. Pode até responder por dois. Você vai responder por roubo. Por quê? Aqui, ó. Omissão como causa do resultado. A sua omissão gerou um resultado. Se você tivesse ignorado o seu lanche e tivesse ido lá naquele momento, não teria ocorrido o resultado. Então a sua omissão acabou gerando o resultado. Por isso que fala crime comissivo por omissão. Crime comissivo por omissão. Comissivo no direito penal é uma ação. É um agir. Não é ficar parado. Isso é comissivo. O sujeito que fala, passe o celular, senão eu te mato. Ele está fazendo. Quem está fazendo isso? Não você que está olhando. Passa o celular, senão eu te mato. E eu estou fazendo uma ação ou uma omissão? Eu estou fazendo uma ação, pô. O crime de roubo é um crime comissivo. Porque depende de uma ação. Olha só você como que fica. O que é um crime comissivo por omissão? A sua omissão possibilitou a ação. Por isso que fala crime comissivo por omissão. A sua omissão policial acabou contribuindo para a ação que gerou o resultado. Sai fora, professor. É verdade. Aí vem aqui, ó. Omissão como causa do resultado. Ou seja, quando que a omissão vai ser relevante? Vou ter dois exemplos. Eu, cidadão comum, e você, policial. Será que a minha omissão é relevante para o resultado? Será que a sua omissão é relevante para o resultado? Aqui, ó. Omissão como causa do resultado. Ocorre quando a pessoa se omite em certa conduta. Policial se omitiu em certa conduta, contribuindo para a ocorrência do resultado. Você foi lanchar, cara, enquanto estava vendo um assalto. Enquanto você estava fumando. Ocorre quando a pessoa se omite em certa conduta, contribuindo para a ocorrência do resultado, desde que haja dever legal de agir. Opa! Então agora você fechou. Por isso que você, Marciana, cidadão comum advogado, viu o roubo e você não fez nada, você não vai responder pelo roubo. E eu, policial que viu o roubo e não fiz nada, vou responder pelo roubo. Porque eu, Marciano, não entendi, eu tenho dever legal de agir. Esse dever é imposto pela lei. Porque a sua carreira, porque você tem previsão em lei. A Constituição Federal faz referência a você. A Constituição Federal diz que a segurança pública é exercida por, aí vem lá, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal. Você tem a obrigação, por lei, de impedir o resultado. Eu não tenho. Você tem. Ah, Marcelo, então é aquele mesmo exemplo também da mãe, né? Que está lá na piscina. Falava, vou subir ali para tomar uma cerveja, deixa a criança lá, a criança morre afogada. Ela jogou a criança? Não. Mas a omissão dela gerou um resultado que só seria possível por uma ação. Crime comissivo por omissão. Vai responder por homicídio. A mãe que vê a filha sendo estuprada pelo pai, e não denuncia o pai, é complacente e deixa que isso venha a ocorrer frequentemente. Ela
vai responder por estupro. Porque ela tinha o dever de impedir o resultado. Ela tinha o dever de comunicar à autoridade e não fez. Olha aqui, ó. Ela foi omissa. E a omissão dela é relevante? Sim. Ocorre quando a pessoa se omite em certa conduta, contribuindo para a ocorrência do resultado, desde que haja um dever de agir. Ok? Desde que haja um dever de agir. Tá? Só voltando aqui. Tá bom? E aí, senhores? Olha agora, você... fica legal agora você ler de novo. Com essa explicação, essa redação que era confusa, agora ficou legal. A omissão é sempre relevante como para a causa do resultado. Falso. A omissão é relevante como causa quando o omitente, aquele que se omite, devia e podia agir. Devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe, atribui, é de responsabilidade. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado. Eu que vi lá o assalto, eu sou cidadão comum e não tenho obrigação. A lei não me obriga. O estatuto da OAB não fala que eu tenho que impedir o resultado. Fala você, para você, policial. O dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ponto e vírgula. Ô pai, ô mãe, você que deixou seu filho lá na beira da piscina e foi tomar cerveja, você vai responder por homicídio. Mas eu não joguei a criança, não interessa. Porque a mesma disposição aqui do Código Penal Militar tem no Código Penal Comum. Lá no artigo 13 do Código Penal Comum, né? Parágrafo 2º, salvo melhor juízo. Parágrafo 2º, 13º. No Código Penal Militar a redação é semelhante. Ô pai, ô mãe, você tinha o dever de impedir o resultado, por lei, porque o Código Civil coloca você nessa condição. Entendeu? Ponto e vírgula. Também, olha aqui, ó. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei. E aí continua. Ponto e vírgula. O dever de agir incumbe a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vou te dar um exemplo típico desse aqui. Ó. Entendeu? Imagine você está ali, ó, né? Tem um monte de... Você está na fila para entregar a sua arma. Termina o carnaval, você querendo ir para casa, você está na fila para entregar a arma. Tem um monte de gente, só tem um armeiro. Você está ali na fila, querendo ir embora. Tá? O outro colega seu também quer ir embora. Outro colega seu também quer ir embora. Os caras combinam, faz o seguinte, deixa isso aí só com o José aí, pô. Vamos embora e deixa ele para entregar a nossa arma. E você ficou com um monte de arma ali, ó, tomando conta. Você assumiu a responsabilidade de tomar conta daquelas armas. Quem mandou se aceitar? Pessoal, passa um estranho ali, furta aquela arma. Passa um estranho, furta aquela arma. Você, sua defesa vem dizer assim, negativo. Pode olhar a cautela aí, ó. E não foi ele que assinou a cautela. Entendeu? Não foi ele que assinou a cautela está no nome do Silvano. Então quem tem que responder pelo extravio do armamento é o Silvano. Quem tem que responder por eventual furto é o Silvano. Só que você, na hora que você aceitou daquelas pessoas, ó, cuida da minha arma, entrega a minha arma, você, ó, assumiu a responsabilidade de impedir que qualquer coisa acontecesse com aquela arma. O dever pode ser imposto por lei, ou porque você assumiu, cara. Na vida civil, por exemplo, você passa ali, ó, você tem um filho de 13 anos, uma filha de 13 anos, jovem gosta, né, adolescente gosta de andar com outro, ele fala para o pai, eu só vou para a praia, ou só vou para o rio, se levar o meu amiguinho, a minha amiguinha. Ah, vamos passar na casa dele e leva. Chegou lá, você chamou o amiguinho para levar. Levou. Chegou lá, o amiguinho morreu afogado, você rodou. Ah, mas eu não sou pai dele.
Mas você assumiu o risco de cuidar dele quando você passou lá e chamou ele. A sua omissão, você deixou a pessoa lá, tomando banho, foi tomar cerveja, morreu o filho do seu vizinho. Vai responder por homicídio, irmão. E não é homicídio culposo, não. Vai responder por homicídio doloso, cara. Entendeu? Porque foi penalmente relevante, porque você assumiu a responsabilidade de impedir que qualquer coisa acontecesse, qualquer coisa que viesse a constituir crime acontecesse com aquela criança. E também o dever de agir incumbe a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência. São 3 situações que caracterizam a omissão, a relevância da omissão. Quando a lei impor, quando você assumir a responsabilidade, ou quando você produzir o risco. Acontece muito com vocês militares, ó, você criou o risco. No dia da formatura, está todo mundo alegre, né? Vai dar um trote nos caras, né? Você pega e joga na piscina um cara que não sabe nadar. Olha aqui, ó. Você jogou na piscina, toma cuidado, que se ele afogar, você vai rodar por homicídio. Porque se você criou o risco, se vira para impedir o resultado. Entendeu? Ou então, tem até aquele exemplo do comandante, imagina vocês do exército aí, ó, né? Ponte alta. Fala para os soldados, pula aí, ó, para testar a coragem de você, pula, pula. Numa dessa aí, um pulou. Você quer testar a coragem dele e a confiança no comando. O cara pulou, tinha água, o cara machucou o joelho, começou a afogar. Meu irmão, se vira, tenente, se vira, desça lá e salva o cara. Porque senão você vai responder por homicídio, porque você criou risco no momento em que você mandou ele pular. Então você impeça o resultado morte. É isso, senhores. Ó. Se eu voltar, é como se fosse aqui. Omissão como causa do resultado. Ocorre quando a pessoa se omite em certa conduta, contribuindo para a ocorrência do resultado. Desde que haja um dever de agir. Esse dever vai surgir por lei. Esse dever você vai assumir a responsa, você assumiu a responsabilidade, ou esse dever existiu porque você criou o quê? Criou o risco. Ô policial, a lei determina que você tem que guardar a sociedade, cara. Pô, você vendo o roubo, você terminou de lanchar, vai responder por roubo. Ô sargento, o senhor assumiu cuidar da arma dos caras, né? E deixou a arma sumir, o senhor vai rodar. Ah, mas não está na minha cautela, rodou. Quem mandou o senhor assumir o risco? Né? Assumir a responsabilidade. O capitão, o senhor que jogou, o senhor que empurrou o militar na piscina, não mandou ele pular, o senhor agora se vira para salvar ele, porque senão você vai responder pelo resultado do homicídio. Está aqui, o dever surge nessas 3. Isso aqui recebe o nome de posição de garante. Ele tem que garantir que o resultado não ocorra. Posição de garante. Posição de garantidor. Garante, ou porque a lei impôs, ou porque assumiu o risco, que mandou você chamar a criança para ir para a praia. Agora cuida do filho dos outros. Ou então você está ali na praia, alguém vai dar um mergulho e fala para você assim, cuida meu filho aí. Você fala, cuidar não, cara. Vou cuidar não. Porque se você aceitar e morrer, não é o pai que está tomando banho lá, a mãe não. É você, cara. Que mandou você assumir o risco. Você está ali, cuida aí enquanto eu vou dar um mergulho. Vou cuidar não. Vou cuidar não, porque senão você assume o risco e a sua omissão é causa do resultado. Ok? Crime consumado. Crime consumado, tá? Senhores, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esta primeira parte aqui exatamente na omissão como causa do resultado. E na próxima aula, ou seja, do crime, parte 2,
Já vou estudar com os senhores do crime consumado para frente. Fico à sua disposição para qualquer esclarecimento, lembrando que essa parte de relação de causalidade, ela é extremamente importante. Faça os exercícios na internet, qualquer dúvida, sabe o meu e-mail, estou à disposição para você, que para nós aqui do LAC é sempre alegria saber para você, é vitória para nós saber que estamos contribuindo com o seu sucesso, ok?